Graças a Deus, que Deus ilumine a sua vida e seus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Povo da fé, não se atemorize, não tenha medo da circunstância que você tem vivido. Não se atemorize diante dessa situação a qual você tem que tomar uma importante decisão. Por quê? Porque Deus tem sido contigo. Deus não te chamou para te envergonhar, Deus não te separou para que você seja humilhado, não. Mas pelo contrário, Deus viu algo no seu coração, Deus viu algo no Senhor, na Senhora, que Ele não viu em mais ninguém. Por isso Ele te separou, por isso Ele te chamou, Ele foi dado essa grande missão. Por que eu falo grande missão? Porque muitos no seu lugar desistiriam, muitos no seu lugar recuariam, mas sobre a sua vida repousa o Espírito de Deus, o Espírito de excelência, o Espírito do nosso Deus vai adiante de você, guiando, iluminando e te prosperando, em um nome de Jesus. Eu quero que você entenda algo. Deus, Ele escolheu Moisés para ser o libertador, para guiar o povo, não só até o deserto, não só até Canaã. A vontade de Deus era que Moisés levasse todo Israel para Canaã, para a terra que emana leite e mel. Mas Moisés desobedeceu a Deus. E Deus falou: Moisés, você vai avistar, você vai ver a terra prometida, mas você não vai entrar. Deus falou e Deus cumpriu. Só que Deus viu alguém com um coração sincero, com um coração disposto a obedecer e seguir a sua voz. Só que ele era um jovem, e quando foi-lhe passado o cajado, ele sentiu o peso daquele cajado, ele sentiu o peso da responsabilidade que estava sendo posta sobre ele. E na linha de sucessão, não era para ser ele, era para ser o irmão de Moisés, Arão. Mas Deus viu em Josué um coração disposto a servi-lo, um coração disposto a obedecê-lo. Por isso Deus escolhe Josué, servo de Moisés, a fazer o povo transpassar o Jordão, entrar em Canaã e vencer todos os inimigos que estavam ali naquela terra. E Deus usa Moisés para falar a Josué. A Bíblia diz que Moisés já estava com os dias avançados. Moisés se encontrava com 120 anos. Então ele reúne a congregação e ele chama também Josué. E ele diz que não tem mais forças para avançar, que Deus já tinha dito que ele não passaria o Jordão e que ele não entraria em Canaã, mas que Josué foi o escolhido. Josué foi o escolhido para levar o povo de Israel a Canaã. Josué foi escolhido a transpassar o Jordão. Josué foi o escolhido para continuar a boa obra do Senhor nesta terra. Só que todos olharam para Josué e disse: ele não tem estatura, ele não tem condições, ele não tem capacidade, ele é servo de Moisés, como ele vai nos guiar? A gente sabemos que Deus é com Moisés, nós vimos o poder, a glória de Deus se revelar na vida de Moisés. Moisés abriu o mar vermelho, Moisés lançou as pragas sobre o Egito, Moisés fez água sair da rocha, Moisés, nós sabemos que o poder de Deus tem sido com ele. E com esse menino? E com esse jovem? O povo não deu credibilidade para Josué. E Josué sentiu peso. Josué viu o peso que era carregar o cajado que Moisés carregava. Mas Moisés disse a toda Israel e disse a Josué. Ele fala primeiro a Israel: não temam, não se acovardam, pois Deus irá adiante de vós. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Canaã lhe será entrega. E depois ele chama Josué e diz: Josué, não tema, não se acovarde,
não se atemorize, não tenha medo. O Senhor é contigo, o Senhor te escolheu, o Senhor te separou. E para que você entenda melhor, olha as palavras finais de Moisés para Josué. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Veja o que você acabou de ver comigo na palavra de Deus. Moisés disse: ei, Josué, Deus é quem vai adiante de quem? De você. Não é você que vai guiar o povo, não é você que vai atravessar o Jordão, não é você que vai entrar em Canaã. É Deus através da sua vida. Então não tenha medo e não se atemorize, pois o Senhor, Ele não te deixará. Olha as palavras de conforto que Moisés estava dando a Josué. Mas não era uma palavra de conforto, era uma palavra de vitória. Pois Deus tinha falado a Moisés para ele falar essas palavras a Josué. Entenda uma coisa, Moisés não está aqui, Josué não está aqui. Quem está aqui sou eu, é a Senhora, é o Senhor. Somos nós que estamos aqui hoje. E essas palavras estão sendo direcionadas a cada um de nós. Deus está falando conosco para a gente não temer a essa grande luta, para a gente não temer essa grande batalha, para a gente não pensarmos que estamos lutando só, que não é para a gente pensar que estamos travando essa guerra sozinho, não. Mas pelo contrário, Deus tem sido conosco, Deus não tem nos desamparado, Deus não tem nos deixado, pelo contrário, vejo o tanto de vitória que você já conquistou até aqui, vejo o tanto de livramento que Deus já lhe concedeu. Olha para a sua vida, olha para os testemunhos que você tem tido na sua vida, que Deus tem operado sobre você. Olha o extraordinário de Deus que já aconteceu sobre a sua vida. Se você olhar para a esquerda, para a direita, meu amigo, você vai ver as maravilhas de Deus. E se você olhar para o alto, você vai contemplar coisas maiores que Deus tem para a sua vida. Mas para isso, você tem que crer. Para isso, você tem que acreditar. E não olhar para a situação e falar, é impossível. Tem gente que ela tem um complexo de inferioridade. Ela diz, eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim, eu não tenho condições. Ela sempre coloca um porém na frente, ela sempre coloca, não é para mim. Quem disse que não é para você? Quem tem falado isso para ti é o diabo. É o diabo que fala que você não tem condições. É o diabo que fala que você não tem capacidade. É o diabo que diz que você não tem estatura para ocupar o cargo que você tem ocupado. É o diabo que tem falado que você não pode ter essa família que Deus tem lhe dado. É o diabo que tem falado que os seus filhos não podem ser uma bênção. E pelo contrário, eles são uma bênção, eles serão uma bênção, a sua casa será abençoada, o seu trabalho será abençoado, a sua vida será abençoada, você vai ser a própria bênção, pois Deus te escolheu, Deus te separou, meu amigo, Deus te chamou para fazer a diferença. Lembre-se de uma coisa, quem era para assumir o lugar de Moisés era Arão, o sumo sacerdote, o irmão de Moisés, mas Deus viu em Josué o que ele não viu em mais ninguém em Israel. Deus viu em Josué um coração sincero, um coração disposto. Então você tem que crer, você tem que confiar. Deus viu algo em você que nem mesmo você conseguiu enxergar. Deus viu algo de valioso no seu interior que nem você mesmo tem visto. Mas para que isso aconteça, você tem que ser forte. Ser forte. Ei, vai ter pressão. Lembre-se de uma coisa. A azeitona, para ela dar o azeite, ela é espremida ao extremo. Mas quanto mais espreme a azeitona, mais ela dá o quê? O azeite. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. A massa do bolo para crescer, ela tem que ser o quê? Batida, ó. Ei, batida. Tem que bater, ó. E quanto mais bate, mais ela o quê? Mais ela cresce. Assim temos que ser nós. Diante da pressão, diante das pancadas da vida, diante das situações difíceis,
diante da pressão que é exercida sobre nós, nós vamos nos manter firmes. E quanto mais pressionado nós formos, mais azeite, mais bênção será extraída de nós. E quanto mais nos baterem, mais nós iremos crescer, para que a glória de Deus, para que a majestade de Deus seja manifesta nesse mundo, para que nós venhamos diminuir e o nosso Deus venha aparecer através da nossa vida. Deus usou Moisés para falar a Josué: Deus vai adiante de ti, Ele não vai te desamparar, mas seja forte e corajoso. Não temas, não temas ao que você tem vivido, mas se mantenha na posição e você vai ver o extraordinário de Deus se revelando na sua vida. Amém, gente? Então levanta a cabeça, siga em frente, que o testemunho vai ser extraordinário que Deus tem gerado na vida do Senhor e da Senhora, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Deu para entender? Espero que sim. Neste momento eu gostaria de unir a minha fé à sua e juntos orarmos, juntos invocarmos o nome do nosso bom Deus, e Ele será conosco e nos dará a vitória. Então vamos orar, pois agora é momento de oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, grande é o Senhor, Pai. O Senhor usou Moisés para falar essas palavras de ânimo, de disposição a Josué. Pois Josué, ele sentiu o peso do cajado de Moisés. Ele sentiu o tamanho do fardo que ele iria carregar dali em diante. Mas se ele carregasse só, seria muito pesado. Mas junto ao Senhor, meu Pai, o que era impossível de ser carregado se tornou como uma pena de ave, meu Deus, de tão leve que se tornou. Pois só, meu Pai, nós seríamos derrotados. Mas com o Senhor não há batalha, não há luta, não há missão que nós não possamos vencer e cumprir, meu Deus. Então eu te peço nesse momento, em o nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito seja com essa mulher, que o seu Espírito seja com esse homem e venha fortalecê-los, venha levantá-los, venha erguê-los, meu Pai, a vencer essa luta, a vencer essa guerra, a vencer essa batalha, que essa missão que foi colocada nas mãos destes homens e mulheres de Deus, meu Pai, não seja nada diante da sua glória e eles venham executá-la com excelência, com perfeição. Então, meu Pai, seja com eles, dá a vitória, meu Pai, nessa batalha que eles têm travado na saúde, meu Pai. Faz essa mulher vencer esse câncer, vencer, meu Pai, essa luta contra esse nódulo, contra esse mioma. Faz essa pessoa vencer, meu Pai, essa leucemia. Faz essa pessoa vencer a catarata, a miopia, que ela venha vencer, meu Pai, a fibromialgia agora, em o nome do Senhor Jesus, pois o Espírito do Senhor tem concebido vitória, meu Pai, a cada um destes, neste momento. O Espírito do Senhor ministra cura, ministra mudança, transformação na vida de cada um destes agora, em um nome de Jesus. Que o seu Espírito, meu Pai, vá adiante deles, quebrando todo o grilhão do inferno que prendia os filhos, netos, o esposo, a esposa, na bebedice, na jogatina, nas drogas, na mentira, no engano, na promiscuidade, no adultério. Que todas essas correntes sejam quebradas, desfeitas agora, que em nome de Jesus toda força contrária, todo peso, todo espírito maligno sejam acorrentados, e em nome de Jesus, para nunca mais voltar, que saiam e nunca mais voltem, em um nome de Jesus. Que esse homem, essa mulher seja livre, seja liberto, que em nome de Jesus, a partir de agora, meu Pai, eles recebam a tua força, o teu poder, e aquilo que eles estavam buscando, meu Pai, eles venham encontrar, em um nome de Jesus, pois assim nós profetizamos a vitória, o milagre, a mudança sobre a vida de cada um deles, e que em nome de Jesus, o propósito do Senhor se cumpra em cada vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que crê, diga amém, e graças a Deus. Amém, meu amigo? Você crê? Eu creio. Então você vai contar a vitória, o milagre. Seja forte e corajoso, pois o Senhor dos Exércitos, Ele vai adiante de vós.